Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, no nome poderoso de Jesus Cristo, paz, alegria, prosperidade, avanço, justiça total de Deus em todas as áreas da tua vida, daquilo que você tem ciência e daquilo que você não tem ciência. Oramos por justiça nas portas, daquilo que foi travado ou foi impedido de forma injusta. Nós oramos por uma restituição total e completa na nossa vida. E também oramos, Pai, para que haja salvação nessa casa, para que todos tenham uma experiência sobrenatural com Jesus Cristo. Doce Espírito Santo, te convidamos a guiar a nossa vida aqui nessa oração, a nos livrar do mal, a nos livrar dos laços do inimigo, e que o Senhor traga a tua proteção sobre a nossa vida. Que o Senhor traga a tua graça, que o Senhor traga o teu favor sobre nós e nos livre de todo o mal e traga vida sobre nós, no nome de Jesus Cristo. É o que nós pedimos a Ti, Espírito Santo, é o que nós pedimos a Ti. Graças te damos, amado e doce Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Estamos ao vivo nesse começo de dia. Eu quero compartilhar com você uma palavra que o Senhor me deu e depois eu quero fazer uma oração especial. Nós estamos essa semana orando em favor da justiça total de Deus. Foi o que o Senhor falou comigo na semana passada e eu estou fazendo essa semana. E no final aqui dessa live de hoje, eu estaria apresentando para vocês um dos maiores propósitos que o Senhor colocou no meu coração. Eu sei que tem muita gente buscando uma virada na vida, buscando uma vida extraordinária, buscando um romper de Deus. E é sobre isso. Nós vamos, no final, falar um pouco sobre o que Deus colocou no meu coração. Então aguarde aí até o fim. E se você está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal. Eu creio que foi o Senhor que te trouxe aqui. E se você puder compartilhar com amigos, com parentes, com pessoas próximas, faça isso, compartilhe agora essa oração no nome de Jesus. Amém? Eu quero dar o testemunho da Amanda. A Amanda escreveu para a gente, ela escreveu assim: a paz do Senhor. Temos uma empresa de produtos personalizados e nossas vendas haviam caído muito e em certos horários do dia nossos funcionários ficavam sem pedidos para atender. Eu e meu esposo estávamos preocupados, pensando até em ter que mandar alguém embora. No propósito da carta para Deus, eu pedi ao Senhor que tudo melhorasse, pois nunca tínhamos passado por uma situação parecida. Resumindo, nossas vendas estão muito boas, com muitos pedidos, o sobrenatural de Deus aconteceu. E para quem pensou que é demitir, hoje pensamos em contratar ainda mais. Sabemos que isso é resultado do propósito. Glória a Deus, Ele é bom, gratidão, Deus te abençoe. Você é bênção em nossas vidas. Glória a Deus, como eu fico feliz, viu, Amanda, de ouvir esse testemunho. Isso é uma bênção de Deus, amém? E Deus está abençoando vocês, para vocês abençoarem outras famílias, porque as pessoas que trabalham com vocês também estão sendo abençoadas. Então, glória a Deus, porque a resposta de Deus veio para vocês e veio para todas as famílias. Por isso, você que está me ouvindo aqui, compartilhe as orações, faça propósitos de fé, de oração. É importante quando você começa um propósito, você ir até o fim daquele propósito. Eu creio que isso mostra uma entrega, isso mostra uma renúncia, porque a gente está muito acostumado a fazer o que achamos que tem que ser feito do nosso jeito, mas, sabe, cumprir um propósito, ir até o fim em algo, pode ser transformador na tua vida e na tua família.
Amém? E o Senhor colocou um propósito no meu coração, muito parecido com a carta para Deus em alguns pontos, mas ele é um pouco diferente num sentido. E eu vou falar um pouco sobre ele no final aqui dessa live. Eu quero hoje falar sobre 7 princípios da prosperidade ou da bênção plena em nossas vidas. Em Provérbios 10:17 a Bíblia diz: quem recebe bem a disciplina conhece o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha a si e aos outros. Você sabe qual que é o problema de muita gente? Não entende que Deus quer que a gente ande em um caminho dirigido por Ele. Tem muitas pessoas que têm dificuldade, sabe, de aceitar a disciplina do Senhor, de aceitar que Deus está dizendo para ele: muda a derrota, muda isso aqui, muda aquilo lá, faz diferente isso, para com isso, tem um comportamento diferente, não volta mais para aquilo. Essa é a disciplina do Senhor. Quando o Senhor, Ele fala conosco através da sua palavra, e Ele fala conosco a respeito de princípios que não podem ser mais quebrados, de cuidados que precisamos ter. E se nós não aceitarmos a disciplina do Senhor, porque pensamos que Deus vai fazer vista grossa para tudo que a gente faz de errado, e não é assim. Deus pode nos perdoar, mas não nos isenta das consequências. Então, quando uma pessoa falha, ela arca com as consequências. Eu e você somos responsáveis por tudo que fazemos e por tudo que falamos. Você pode até falar uma coisa de cabeça quente. Você pode ser perdoado pela pessoa que você ofendeu, mas você vai ter que arcar com as consequências. E tem muita gente que não aceita a disciplina de Deus, não aceita ser repreendido pelo Senhor. Eu fico analisando quando Davi estava levando um golpe do próprio filho Absalão, e ele teve que sair, senão ele iria morrer, porque Salomão havia tomado conta de boa parte do exército dele. E a Bíblia diz que alguns homens da casa de Saul começaram a jogar pedras em Davi, no exército, a xingar, a espraguejar. E um dos capitães de Davi disse: você quer que a gente dê um jeito nesse homem? E Davi disse: não, se foi o Senhor que está permitindo que ele faça isso, então o Senhor seja juiz, o Senhor julgue essa causa. E eu vejo ali que Davi estava aceitando uma disciplina de Deus, porque Davi havia cometido erros, inclusive de ter permitido com que Salomão retornasse. Então, às vezes, nós temos que ser disciplinados pelo Senhor, corrigidos, porque estamos numa direção que não agrada a Deus, estamos fazendo algo que não agrada a Deus. Então, é importante Deus nos disciplinar. E com isso, eu compreendo 7 princípios. O primeiro deles é: a instrução que você segue determina o futuro que você cria. Em que sentido isso funciona para mim? Se eu for uma pessoa que segue uma instrução que Deus me deu, sabe, com convicção, com perseverança, eu irei criar um futuro por essa obediência, a obediência da instrução que Deus me deu. Tem gente que está deixando com que direções que Deus deu a ele morram, às vezes por medo, às vezes por insegurança. E vou lhe dizer mais: esse medo, essa insegurança que você tem, está tirando e roubando coisas do seu futuro. Porque quando você não caminha por fé, quando você não caminha, sabe, pela direção que Deus te deu, pela instrução que o Espírito Santo te deu, você está perdendo, está havendo perdas. Por isso, se você segue uma direção que Deus te deu, mesmo que hoje seja difícil de você começar algo, seja difícil de você seguir a instrução, amanhã você vai colher os frutos disso. Eu segui as instruções que Deus me deu lá atrás e hoje eu tenho colhido alguns frutos. Só que hoje Deus também está me dando algumas instruções e que essas instruções, se eu seguir elas vão criar um futuro
de bênção, futuro extraordinário de Deus para a minha vida. A segunda coisa, descubra seu dom, talento e unção. Deus sempre nos dá algo para começar, sempre. Tem coisas que Deus já colocou em você, mas você não reconheceu. Eu vejo quando as pessoas me pedem conselho, ou quando as pessoas me pedem direção sobre algo, e eu vejo que muitas vezes aquilo que Deus já tem mostrado para aquela pessoa, em grande parte eu já coloquei algo sobre ti, eu já te dei algo para começar. Todo milagre que aconteceu começou com alguns ingredientes. Por exemplo, na multiplicação dos cinco pães e 2 peixinhos, alimentou uma multidão, aquela multiplicação que ocorreu por meio de Jesus, mas começou com 5 pães e 2 peixinhos. A viúva de Sarepta, ela tinha só um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, mas esse pouquinho foi o suficiente para começar um milagre, certo? Aquela viúva que Eliseu ajudou, né, que estava endividada, o marido dela havia morrido, e Eliseu perguntou o que ela tinha. Ela disse que só tinha um pouco de azeite. E Eliseu deu uma instrução para ela a partir daquele pouquinho de azeite que ela tinha. E houve a multiplicação, ela vendeu o azeite, ela pagou a dívida, mudou a vida dela. Ou seja, Deus sempre coloca algo na nossa vida para mudar a nossa história, para mudar o que a gente está vivendo. Em Provérbios 18:16, a Bíblia diz: com presentes o homem alarga o seu caminho e o eleva diante dos grandes. Sabe, tem pessoas que têm um talento para desenhar, tem pessoas que têm um talento para cabelo, para, sabe, cortar, pintar, fazer procedimentos no cabelo. Tem gente que tem o talento de maquiar os outros, tem gente que tem o talento de ser um bom mecânico, e às vezes a pessoa não usa aquilo que ela tem, porque ela fica presa, não, mas não é o que eu queria fazer, não é o que eu quero fazer, mas você não está vendo as coisas do jeito de Deus. Às vezes o que você tem é só o começo de algo maior. É que as pessoas não querem começar com aquilo que tem, e esse é um segredo da prosperidade plena. Terceiro, precisar e depender são duas coisas diferentes. Toda pessoa que caminha num caminho de prosperidade, num caminho de avanço, ela não pode pensar que ela depende de uma determinada coisa, seja de uma empresa, seja de uma pessoa, seja de um lugar. Nós precisamos, mas depender é coisa diferente. Precisar e depender são coisas completamente diferentes. Eu preciso das pessoas, mas não posso depender delas, porque hoje elas podem estar comigo e amanhã podem não estar. E nós ficamos, sabe, muitas vezes desanimados quando alguém sai da nossa vida, porque dependemos daquela pessoa. Você precisava dela, mas não depende dela, porque você pode pedir ajuda para outra pessoa, você pode contratar outra pessoa, você pode se aliançar a outra pessoa. Então, precisar e depender são duas coisas diferentes. A nossa dependência de algumas pessoas é que está trazendo o caos para a nossa vida. A nossa dependência que está trazendo a depressão, a nossa dependência que está trazendo a dor. É que nem quando alguém separa. Tem muita gente que quando separa, estagna na vida. E por que estagna? Porque dependeu de uma pessoa. Precisa daquela pessoa? Sim. Depender? Não. A nossa dependência maior deve ser sempre de Deus. Sempre. De Deus, das suas promessas e nunca de pessoas. Então precisamos das pessoas, volto a dizer, as pessoas são importantes, são chaves, são conectores, mas nós dependemos de Deus. Esse tem que ser o nosso entendimento. A quarta coisa, a atmosfera que você cria determina se as coisas vão fluir ou não. Então tem gente que não presta atenção nisso porque acha que não é importante, mas nenhuma prosperidade plena acontece em um lugar onde há divisões, onde há brigas, onde há ciúmes, onde não estão caminhando para o mesmo lado. As pessoas precisam entender que o ambiente importa. O ambiente importa, o ambiente que você trabalha, o ambiente que você mora, o ambiente que você frequenta. Sabe, se você não estiver num ambiente sadio, num ambiente que você se sinta bem,
num ambiente que venha corroborar com as suas ideias, corroborar com os seus projetos, corroborar com aquilo que você pensa, na verdade pode ser uma trava na tua vida. Eu já fui em tantos lugares para ajudar pessoas e eu vi ambientes que mais traziam perdas e prejuízos para a vida daqueles que estavam ali do que era um ganho, porque era um ambiente cheio de disputa, era um ambiente cheio de competição. E Deus não pode abençoar um lugar, sabe, onde todo mundo disputa com todo mundo, aonde não existe, sabe, um consenso, aonde não existe uma unidade. Você pode ver, os maiores problemas que alguém pode ter na vida vêm de um problema interno. Ou é um problema no casamento, ou é um problema de pessoas dentro da empresa que não são leais, ou até mesmo dentro da igreja, sabe, de pessoas que são problemáticas e que estão ali só para causar conflito e confusão. Nesses ambientes, quando os ambientes não estão alinhados para o mesmo propósito, porque uma coisa nós sabemos, ninguém é perfeito. Dentro de uma casa, ninguém é perfeito. Dentro de uma empresa, ninguém é perfeito. Dentro de uma igreja, ninguém é perfeito. Mas a gente precisa andar junto, a gente precisa andar no mesmo propósito, devemos ter os mesmos objetivos. Caso contrário, casa dividida não subsiste. A Bíblia já diz isso, que um reino dividido não tem como prosperar, não tem como progredir. A quinta coisa é o que você permite aumenta. Tem coisas que a gente não pode permitir. Ou seja, deslealdade, traição, confusão, gente que está só nos trazendo prejuízo na nossa vida. Não permita. O que você permite aumenta. O que você permite aumenta. Então você deixa uma cobra se criar no seu ambiente, você é permissivo com uma pessoa de estar sempre, sabe, lhe sabotando, estar sempre lhe prejudicando. Você, ao deixar essa cobra viva na sua vida, você está dando espaço para outras cobras começarem a aparecer. Porque é assim que funciona. Então, às vezes, você não quer cortar o mal pela raiz. Sabe, às vezes as pessoas querem entregar tudo para Deus e não querem se posicionar. Não. Deus já deu para nós ferramentas. Deus já colocou caminhos para vencermos certas situações. E se nós não formos posicionados, nós acabamos deixando com que coisas erradas, ervas daninhas, proliferem no nosso jardim, na nossa vida. Corte aquilo que não lhe faz bem. Corte aquilo que está sendo, sabe, um sabotador na tua vida. Nós não podemos ser passivos diante de certas coisas. Sexto, aprenda a soltar aquilo que está errado. Nunca fique apegado a algo que está prejudicando você. Por mais que dê dinheiro para você, por mais que seja bom, por mais que você goste, até uma amizade, se está prejudicando você, Deus tenha misericórdia. Pare de criar cobras. Pare de ser permissivo. Isso não está fazendo bem para você. Faça alguma coisa, reaja. E para encerrar, o que você faz acontecer aos outros, Deus vai fazer acontecer com você. Esse é um princípio. Então, se você é bom para as pessoas, Deus vai ser bom. Se você é justo, Deus vai manifestar justiça na sua vida. Se você é íntegro nos seus relacionamentos, íntegro nos seus compromissos, sabe, o nome da gente, o caráter da gente, ele é também um tipo de pregação. Isso é uma das coisas que eu vou ministrar, inclusive, amanhã, no culto de domingo, que Jesus não pregava só com palavras, Jesus pregava com a sua vida. Jesus pregava com a sua vida. Jesus pregava com a maneira como ele era posicionado, é incrível. Eu vou falar sobre algumas coisas amanhã, sobre Jesus, que vai impressionar você. Porque a gente sempre pensa nos sermões de Jesus, mas nunca presta atenção no que Jesus fazia também. As atitudes dele, os posicionamentos dele, como que ele se portava. Gente, vai abençoar muito a tua vida amanhã. O culto que nós teremos vai ser transmitido aqui a partir das 9 da manhã e vai ser uma grande bênção na tua vida. Você nunca vai ler os evangelhos mais da mesma maneira.
Você vai ver como Jesus era, como que Jesus era. Amém? Glória a Deus. Eu deixo essa palavra ao teu coração, eu compartilho com você essas verdades e agora vem o anúncio que eu disse que eu ia dar para vocês. Antes disso, eu quero pedir a cada pessoa que está aqui nessa live conosco, que você deixe a sua curtida aqui, por gentileza, deixa aí o teu like, certo? E quero pedir que você me ajude a mandar essa oração por um máximo de pessoas que você puder. Olha o que eu ensinei aqui para vocês, o que você faz acontecer aos outros, Deus faz acontecer a você. Então faça acontecer os outros, chama pessoas para esse, eu posso dizer, esse grande evento que nós teremos, que é esse propósito que teremos a partir de segunda-feira. Então quero pedir que você mande aí para os grupos, mande para a sua família, para as pessoas próximas, para as listas que você tem. Compartilha agora essa oração, porque é incrível o que Deus colocou no meu coração. O Senhor colocou no meu coração um propósito de 21 dias, chamado Vida Extraordinária. Nós vamos fazer a oração da manhã e a oração da noite da vida extraordinária. E você vai estar orando comigo, deixa eu mostrar aqui para você, e vai apresentar a Deus 7 áreas da sua vida, 7 áreas da sua vida, tá? Então, na área espiritual, familiar, financeira, emocional, relacionamento, saúde, justiça e livramento. Aqui, inclusive, na justiça e livramento, você vai pedir livramento do Senhor, você vai pedir justiça contra injustiças feitas contra a sua vida. Se você tem processos em andamento, você vai colocar o número do processo aqui para orar, certo? Na sua saúde, se você tem algum problema de saúde física ou de saúde emocional, você vai colocar aqui relacionamentos, enfim. São 7 áreas. Aqui embaixo, você vai marcar, são 21 dias, e nós vamos fazer com oração e com jejum. E nós vamos apresentar diante de Deus a nossa vida extraordinária, o que nós desejamos, o que vamos pedir, o que vamos clamar, o que vamos apresentar diante de Deus. Você pode baixar gratuitamente, tá? Lá no meu site, tá lá disponível já para você baixar. Vai dar tempo de você baixar e preparar para segunda-feira você começar, tá? Já tá lá disponível para você. E se você não conseguir baixar, porque às vezes as pessoas não conseguem baixar, você pega uma folha em branco, você vai anotar essas 7 áreas aqui e você vai apresentar os 21 dias diante de Deus. Amém? E um detalhe, eu estarei em jejum nesses 21 dias também em favor de você. Então por 21 dias, eu estarei de propósito de jejum. Se você puder me acompanhar, me acompanhe no jejum. Se não puder, eu vou jejuar, certo? E o meu jejum não vai ser um jejum total, porque eu não consigo, mas vai ser um jejum parcial, onde eu vou abrir mão, sabe, ou de um café da manhã, ou vou abrir mão de algumas coisas que eu gosto de comer, ou do doce. Eu não sei bem ainda o tipo de jejum que eu vou fazer, mas eu estarei orando e jejuando por 21 dias, ok? Então, tá aqui, você pode baixar no meu site, nós vamos orar por uma vida extraordinária. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então, a vida extraordinária é o que Deus tem para nós. Não estou falando que não teremos desafios, mas Deus tem o melhor para nós e nós vamos orar por isso, por 21 dias. E eu gostaria que você entrasse de cabeça nesse propósito. Foi algo que Deus colocou no meu coração. E um detalhe, nós vamos tentar fazer toda essa campanha, todo esse propósito de oração. Você vai tentar estar ao vivo comigo na oração das 6. Se não conseguir um dia, tudo bem. Se não conseguir outro dia, tudo bem. Mas o que eu vou fazer para que todos consigam participar? Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a oração às 6 horas e 7 minutos em ponto, às 6 e 7 minutos. Eu vou fazer 15 minutos de oração. 15. Vou reduzir o tempo da oração. Para quê? Para que você não se atrase para o seu trabalho, para os seus compromissos, certo? E nós vamos ficar ao vivo durante toda a oração, durante os 15 minutos da oração. Eu vou diminuir para que a gente consiga estar todos juntos do início ao fim. E nós vamos fazer isso como propósito. E tanto eu vou fazer isso na oração da manhã, como na oração da noite.
Vai ter algum dia que você talvez não vai conseguir fazer junto comigo? Não tem problema. Mas você vai tentar, na grande parte dos dias, estar no horário comigo às 6 e 7 da manhã e às 18 horas, ok? Então eu vou diminuir para 15 minutos de oração, vai ser rápido, mas vai ser um compromisso que nós vamos estabelecer com Deus. Foi isso que Deus tocou no meu coração de fazer. E eu quero convidar você a entrar nisso. Amém? Então é um propósito de oração. Vá lá no meu site www.vinicius07.com.br, baixe para você, certo? Essa planilha aqui da oração da vida extraordinária é gratuito, como eu disse. E se não conseguir, faz aí em folha em branco, mas não deixa de apresentar diante de Deus, ok? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. Também quero falar rapidamente para você a respeito dos nossos devocionais, que estão nos dando muita alegria. O tanto de gente que está fazendo devocional. Os 2 devocionais somam mais de 700 orações. Vai abençoar você com orações, com direções. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Também agora tem o Café com Jesus Kids, que eu acho que eu não peguei para mostrar aqui para vocês, mas está tudo lá no meu site. Você pode adquirir e já começar, sabe, uma vida com Deus diferente, começando o seu dia na presença do Senhor, certo? E quero convidar todos vocês, amanhã eu vou estar ministrando às 9 da manhã, aqui em Alphaville, na Avenida Aruanã, número 120. Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Eu convido você a estar conosco e, no final do culto, eu vou fazer uma oração especial por pessoas que estão doentes fisicamente e emocionalmente. A nossa fé é que Jesus cura. Eu não curo ninguém, mas Jesus cura e eu já vi muito milagre na minha vida. Muito. Eu sou grato a Deus por isso. E eu quero convidar vocês a estarem conosco. Amém? E quem vai estar no online, não perca a mensagem, porque essa mensagem Deus me dirigiu, vai ser tremendo. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Nós vamos orar, mas antes disso eu quero liberar uma palavra. Tem uma mulher que se chama Carla, que está aí me ouvindo. O Senhor está te dando um grande livramento, Carla. Eu vejo a mão do Senhor tocando a tua vida e o Senhor desfazendo. Sabe, muita coisa que foi feita e preparada contra a tua vida. O Senhor está quebrando isso, tirando esses laços que inclusive estavam perturbando você, estavam causando insegurança, você andava chorando muito. O Senhor está tirando essas coisas que estavam atacando você. Você não via, mas eu vi como se fosse um cordão preto sendo cortado pelo Senhor. Amém? O Senhor também mostrou uma pessoa que está com muita dor aqui no lado esquerdo, entre o braço e o peito, sabe? Ela sente muita dor e eu vou orar por você no nome de Jesus, para que Jesus te dê saúde, para que Jesus tire toda a dor, ou se há algum outro problema, que haja cura aí no seu coração, em nome de Jesus. O Senhor também me mostrou uma pessoa chamada Ingrid, que está enfrentando um grande desafio financeiro e na saúde. O Senhor está quebrando agora amarras espirituais na tua vida, em nome de Jesus. O Senhor está te visitando. Tem uma empresa que tem na sua logo a palavra vida. A palavra vida. O Senhor está visitando essa empresa
está rompendo com barreiras nessa empresa, com inveja, com contrariedades. O inimigo se lançou para gerar divisões dentro dessa empresa, confusões. O Senhor está intervindo nisso, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo aqui. Toque-os com Teu poder e com a Tua graça. E que cada família que está nessa oração junto comigo seja visitada pelo poder sobrenatural de Jesus Cristo. Eu oro para que a mão do Senhor, seja sobre essa casa, seja sobre essa família. Meu Deus, nós oramos e pedimos justiça do Senhor, quebrando correntes, desfazendo a maldade, desfazendo a obra contrária. Dá vitória, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Desfaça agora, Pai, o plano do inimigo. Desfaça agora tudo aquilo que for mal, tudo aquilo que for ruim, tudo aquilo que for perda na vida dessa pessoa. No nome de Jesus, dá sabedoria para ela, Pai. Mostra para ela uma saída em meio às situações que ela está, em meio a injustiças e até mesmo circunstâncias nos seus negócios, nas suas finanças. Mostra para ela um caminho, Pai. Mostra para ela como ela pode sair disso. Livra ela do mal, em o nome de Jesus Cristo. Senhor, toca com Teu poder na vida de cada pessoa. Eu oro pela cura também, física, emocional, de todo aquele que está doente. Nós cremos em Jesus e invocamos o nome de Jesus Cristo agora. E declaramos, Jesus Cristo é da saúde. Em o nome de Jesus Cristo, seja curado, seja curado. Nós cremos que Jesus cura. Nossa fé está em Jesus. Oramos também para que todo o peso espiritual, toda a opressão que você tem sentido, essa opressão, esse peso, seja quebrado agora no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, remova tudo aquilo que traz cansaço, tudo aquilo que traz peso, tudo aquilo que traz opressão. Remova agora, Pai, de cima dessa pessoa e dá vitória a ela. No nome de Jesus Cristo, eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor remova todo jugo espiritual, todo peso, toda opressão, que essa pessoa seja livre, que sua casa seja livre, leve embora a ansiedade, leve embora as brigas, leve embora os conflitos, leve embora as confusões e dá vitória para essa pessoa. No nome de Jesus Cristo, eu apresento tua vida, tua causa diante de Deus, tua necessidade diante do Senhor, que o Senhor te visite, que o Senhor opere milagres em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que teu dia seja uma bênção, seja um dia de milagres, um dia sobrenatural. Até mais e que Deus guarde a todos e lembre-se, segunda-feira também vou começar meu treinamento profético, que é um dos módulos mais importantes dentro da academia aqui no Global. Convido você a não ficar de fora. Deus abençoe a todos e até mais. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos a paz, a vida de Deus, a alegria, a justiça, o ânimo novo vindo sobre ti e também sobre toda a tua casa. Nós cancelamos agora todo tipo de ataque espiritual, de perseguição, de inveja, de maldade, de contrariedade contra ti e contra a tua casa. Que o dia de hoje seja marcado por portas abertas, por milagres, por conexões divinas e principalmente pela presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Querido Jesus Cristo, somos gratos a Ti pela comida, pela vida, pela família, pelo ar que respiramos e por todas as coisas que o Senhor tem feito na nossa vida. Apresentamos a Ti todos os pedidos que temos apresentado nesses últimos dias, apresentando, Senhor, em cada área da nossa vida, a nossa petição, a nossa entrega e pedimos uma intervenção do Senhor. Me uno em fé com todos aqueles que estão orando no Brasil e nas nações agora. Estão orando, Senhor, e pedindo a Tua bênção, pedindo a Tua intervenção. Alguns, Pai, até mesmo que estão doentes, pedindo um milagre,
pedindo uma transformação, aqueles, Pai, que estão querendo sair de uma situação errada, sair de um pecado, sair do lamaçal, da sujeira do pecado. Senhor, que neste momento o Teu poder tire essa pessoa, dê força a ela para se libertar de tudo aquilo que é errado, de tudo aquilo que é mal, que o Senhor possa intervir, que o Senhor possa mudar, em o nome de Jesus Cristo. Oramos também pela salvação de todos essa casa, para que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo e se entreguem ao Senhor. Rendemos graças a Ti, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos guardado. Gratidão, Senhor, e damos bem-vindo ao doce Espírito Santo, para que Ele se mova através dessa oração e pessoas sejam curadas, pessoas sejam libertas, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe a tua casa. Enquanto eu estava orando, eu lembrei da vida de uma mulher que me acompanhava aqui nas orações, e ela estava, envolvida em muitas coisas erradas, muitas coisas erradas. E um dia, numa das orações, ela estava acompanhando, Deus falou com essa mulher. Deus falou com essa mulher. Essa mulher começou a chorar. Começou a chorar. Terminou a oração e ela estava morando em outro país e ela foi para a vida errada dela. Saiu da oração e foi para a vida errada dela. Quando ela chegou lá, se preparando para entrar para o trabalho dela, ela lembrou da oração, ela não conseguiu ficar lá. Ela pediu as contas naquele dia, voltou para casa, ela entregou totalmente seu coração a Jesus Cristo. E olha que tremendo, daquele dia em diante, nunca mais ela voltou para aquela vida. O que eu quero dizer com isso? Que há pessoas que estão aqui nessa live que talvez estejam, no meio de uma coisa muito errada. E você sabe que isso é errado. Deus já falou ao teu coração que isso é errado. E o Senhor está falando para você que Ele está te libertando das correntes que te prendiam agora. Aquilo que te prendia, aquilo que estava amarrando a tua vida não está mais. No nome de Jesus, seja livre agora. Você está livre disso. Você está livre dessa vida errada. Você está livre desse meio que você estava. No nome de Jesus, Deus vai te dar estratégia para você se mudar de lugar. Deus vai te dar estratégia para você começar uma nova vida, no nome de Jesus. Eu entrei nessa oração e o Espírito Santo me trouxe à memória aquele testemunho que eu recebi. E eu sei que há alguém aqui que precisava receber essa palavra. Você está livre para sair dessa situação errada, desse pecado, disso que Deus já tinha falado no teu coração. Não só Deus tinha falado, sua mãe também já falou para você. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Seja você quem for que está aí me ouvindo, Deus está te tirando de um meio errado. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero dar um testemunho aqui para começar essa oração. As pessoas precisam ver milagres. As pessoas precisam saber que Jesus Cristo cura. Nós não estamos aqui, eu não estou aqui apenas cumprindo um papel. Eu não estou aqui para perder o meu tempo. Eu não estou aqui para ter mais visualizações. Eu estou aqui por um propósito divino. Foi Deus que me colocou aqui. Foi Deus que me colocou aqui. A Angelina, ela escreveu assim para mim: quero compartilhar meu testemunho. Eu e meu esposo estávamos tentando ter um filho. Uma tia me enviou suas orações e propósitos e assim comecei a fazer o propósito para engravidar. Meu esposo realizou exames e o resultado veio alterado. Ficamos preocupados, mas eu entreguei tudo nas mãos de Jesus, crendo que se fosse um propósito de Deus que eu gerasse um filho, nada e nenhum exame seria impedimento. Descansei meu coração no Senhor e depois de 3 meses descobri que estava grávida de 8 semanas. E o milagre não parou aí. Eu e meu esposo estávamos com dificuldade para definir o nome do bebê, estávamos entre José Neto, em homenagem ao avô, mas sentimos que faltava outra opção. E daí depois aqui ela explica algumas coisas.
Quando contei para minha sogra, ela disse, é o nome. Naquele momento agradeci a Deus pela sua vida e por ter me guiado a esse propósito tão lindo, que sigo firme até hoje. Deus abençoe grandemente sua vida, sua família e os planos que Ele tem para ti. Que bênção, Angelina. Eu li aqui, tá, o que você escreveu. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fico feliz de você ter realizado esse sonho e que o Senhor derrame graça sobre a tua vida e graça também sobre a tua família e sobre o teu filho. Que sejam felizes, que Deus cumpra as promessas dele na vida de vocês. Eu quero hoje compartilhar uma passagem bíblica com você que Deus falou no meu coração. Essa passagem está em João capítulo 5, verso 2, que diz assim: Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de doentes, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava doente, e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda. Essa palavra desse homem paralítico que estava no tanque de Betesda, eles acreditavam que de tempos em tempos um anjo vinha e movimentava as águas. E o primeiro que descia ali era curado das suas enfermidades. Esse homem estava há 38 anos doente, 38 anos aguardando um milagre, 38 anos com esperança, 38 anos desejando ter uma vida normal, ter uma família, e não havia ninguém que colocasse dentro da água, porque a salvação dele não estava ali naquela água, a salvação dele estava em Cristo. Então Jesus chega lá, Jesus chega, e Jesus não o leva para a água, Jesus o cura, porque Jesus é a fonte. E sabe o que é impressionante nessa palavra? O Senhor o encontrou aonde ele estava. E aqui vem uma palavra para a tua vida. Eu não sei em que lugar da vida você está. Se você está morando numa mansão de luxo, ou se você está morando numa casa, sabe que quando chove entra água por tudo, ou de chão batido. Mas eu quero dizer para você que Jesus entra aí aonde ninguém vai, aonde ninguém entra, aonde ninguém sabe, Jesus vai até você. Jesus foi até onde esse homem estava. Jesus vai até você hoje. Não importa se você está perdido, se você está endividado, ou se você está numa cama do hospital, Jesus vai aí aonde você está. Jesus foi aonde esse homem estava. E eu creio que Deus, na nossa vida, Ele nos encontra, mesmo que seja no lugar mais sujo, mais corrupto, mais de perdição e de trevas, Jesus vai lá para nos tirar daquele lugar, para nos fazer andar na vida, para nos restaurar, para mudar a nossa história. Eu não sei aonde você está, mas Jesus vai até onde você está. Você pode pensar que você está sozinho, você pode ter perguntado para Deus por que Ele não se importa com você. Eu quero dizer para você que Ele se importa e está chegando aí aonde você está. Sim, Jesus te encontra em qualquer lugar. Muitos vivem um ciclo de sofrimento e dor. Esse homem estava num ciclo de 38 anos. Há pessoas que vivem ciclos de muitos anos. Muitos anos. Imagina 38 anos. É praticamente a metade da vida. Praticamente a metade da vida. Ele estava já a metade da vida preso. A metade da vida doente. A metade da vida num ciclo de sofrimento, num ciclo de dor, e aquilo estava se repetindo. Quantas pessoas estão há anos numa coisa e não conseguem se libertar? Quantas pessoas estão há anos endividadas, há anos com problemas no casamento, há anos com um problema com o filho, lutando com uma doença, há anos lutando contra uma depressão? Parece que é um ciclo interminável, parece que nunca vai acabar a dor, parece que nunca vai acabar o sofrimento, mas até Jesus aparecer. E se você chamar por Jesus, Ele virá onde você está,
Ele virá, não importa onde você está, Jesus entra na tua casa. Talvez muita gente de poder, muita gente de riqueza, talvez muita gente importante, muita gente influente, nem sequer, entraria na sua casa. Mas Jesus entra aí aonde você está. Jesus entra aonde você está. E Jesus muda a história, muda a vida de uma pessoa. O que parece um ciclo que você nunca vai conseguir quebrar, não é mais forte do que o poder de Deus para te libertar. Aquele homem talvez tenha pensado e passou várias vezes pela cabeça dele que ele nunca sairia daquilo, que ele viveu aqui nesse mundo para sofrer. Ele poderia ter pensado, puxa, isso eu acho que Deus me escolheu para que eu vivesse a minha vida cabisbaixo, eu vivesse a minha vida triste. E eu quero dizer para você, que Jesus ele tem o poder para te libertar, ainda que isso esteja lhe prendendo há muitos anos, ainda que você ache que não tem esperança, Jesus Cristo é aquele que pode te libertar. Ele tem o poder para te libertar. Eu vim trazer uma boa notícia hoje para você. Jesus pode lhe libertar. E no nome de Jesus Cristo eu quero liberar essa palavra aqui, agora, nesse momento. O Senhor está libertando vidas do cativeiro. O Senhor está quebrando correntes. O Senhor está desfazendo cadeias espirituais. Aquele que estava doente seja curado em nome de Jesus Cristo. Aquele que estava impossibilitado de caminhar seja curado. Receba o milagre de Deus. Jesus Cristo é libertador. Jesus Cristo é quem cura. Você pode se sentir preso, mas Deus tem esse jeito de transformar anos de espera em um único momento de vitória. Talvez você está há muito tempo aguardando, muito tempo. Mas em um momento, Jesus Cristo pode mudar a tua história. É por isso que você não pode perder a sua esperança. E se você ir a Jesus, tenha certeza de que você vai ser atendido. Porque ainda que seja anos de luta, anos de dor, uma palavra dele muda tudo. Uma palavra dele muda o ambiente, uma palavra dele muda o decreto, uma palavra dele muda a condição. E Jesus disse: levante-se, toma teu leito. Pode parecer simples, mas é o passo cheio de energia vital que abre a porta para a liberdade. Quando Jesus disse: levante-se para ele, toma o teu leito e anda. Ali, a partir do momento que aquele homem ouviu aquele governo de Deus, a partir do momento que ele ouviu aquela ordem de Deus, ele se colocou de pé. Ele não sabia nem como, mas ele conseguiu se colocar de pé, porque quando você ouve a Deus e você tenta algo, a força do Altíssimo te cobre, o poder de Deus vem sobre você, e você começa a fazer coisas incríveis que você talvez achava que não era possível de fazer. O peso de lutas antigas não te define. O tempo e a presença de Deus podem mudar tudo na nossa vida. A conquista não depende do meu esforço nem do teu esforço. Depende de confiar naquele que te vê, te conhece e te chama para seguir em frente. E sabe qual que é o seu lembrete? Eu quero que você preste atenção nisso. Sabe qual que é o seu lembrete? Deus pode fazer num instante aquilo que você espera há décadas. Deixa eu liberar essa palavra sobre a tua vida. Em um instante, Deus pode fazer na sua vida aquilo que você está esperando há muitos anos. Por isso, se você crê nessa palavra profética, dê um salto aí, levante-se e declare: eu creio que Jesus Cristo pode mudar a minha vida. Por isso, que entre a justiça de Deus na tua vida agora, que entre o mover sobrenatural do Espírito sobre a tua vida, que tudo aquilo que estava impedindo você de viver, tudo aquilo que estava impedindo você de alcançar o extraordinário, que seja liberado sobre a tua vida no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Eu creio. Aleluia, a luz de Deus entrou em muitos quartos agora, a luz de Deus entrou em muitos lugares, a luz de Deus está dando novos começos a pessoas que estão aqui no nome de Jesus Cristo. Eu creio, Deus começou a fazer algo
em nome de Jesus. Eu quero falar com a esposa do Felipe, que está aí me ouvindo. Deus está visitando a casa de vocês. Deus está visitando a casa de vocês. Eu vi a luz de Deus entrando aí na casa de vocês, visitando, tocando no bebezinho de vocês, restaurando a vida de vocês, no nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Amém. Eu quero também liberar uma palavra para Ana. Ana, mesmo que você esteja cansada de lutar, o Senhor te renova neste momento. Porque você pensou, eu vou parar por aqui, porque eu tenho tentado, e o Senhor manda dizer para você, não, Ana, você não vai parar. Ele está, removendo tudo aquilo que pesava sobre você, e o Senhor está te dando nova vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Há uma pessoa também de sobrenome Fragoso, que está aí me ouvindo. Deus te visita nessa hora. A luz de Jesus Cristo está colocando fim a uma condição de dor, a uma condição de sofrimento na tua vida, e vem um tempo novo aí sobre ti, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Eu sinto também o Senhor me dizendo, e o Senhor arrancando do peito de pessoas uma coisa ruim, uma angústia, uma dor no peito aqui. Eu quero dizer para você que tem enfrentado muitas lutas, o Senhor está te dando alívio agora. Logo, 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 logo vem uma mudança muito grande aí sobre a tua vida, no nome de Jesus. Aguarda no Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Amém. Eu quero declarar o Salmo 91 agora. E nós vamos fazer a oração final aqui. Eu quero pedir a cada pessoa que entrou aqui, que compartilhe essa oração com amigos, com familiares, com pessoas próximas. Quero lembrar também os meus alunos da Academia Kindle, que hoje, quarta-feira, nós temos às 9h45 da manhã, um tempo de aconselhamento, um tempo de mesa ao vivo, com todos os alunos da Academia Kindle Global. Esse final de semana também temos evento que vamos transmitir pela Academia Kindle Global. Vai ser incrível, temos a escola, certo? E vai ser maravilhoso. Eu tenho um recado para quem está vindo para a Escola de Profetas aqui nesse final de semana. O trânsito aqui está bem intenso, então é bom você se programar 2 horas antes para você chegar no lugar onde nós teremos o nosso evento, tá? Então se programe. Porque se você tentar sair com 1 hora de antecedência até do hotel, talvez não consiga. Tem que sair 2 horas de antecedência, tá? Porque o trânsito tem estado assim bem difícil aqui, certo? Então tem que se organizar. Ontem, para mim fazer talvez 4 quilômetros, eu levei quase 3 horas para fazer 4 quilômetros. Então tem que se organizar aí quem está vindo para cá, tá bom? Muito bem. Eu quero declarar o Salmo 91. 9 da manhã vou ter uma live, depois 9h45 a mesa de conselhos. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. E eu quero dizer a uma pessoa que está aí me escutando, você pode estar ansioso, tá? Sobre a tua vida, sobre uma provisão que você está esperando, sobre algo que você está aguardando.
Mas eu quero dizer para você, coloca a sua fé em Jesus Cristo e faz o teu trabalho que Deus vai prover. Amém? Seja você quem for aí que está angustiado, você que está preocupado, eu já tive assim, eu já tive assim aí nesse meio período aí que eu estive na televisão, eu passei por vários desafios, mas o Senhor sempre foi fiel comigo. Se você trabalhar, fazer o que é certo? E colocar a sua fé em Jesus Cristo, Deus vai prover. Eu quero dizer para você que chegou angustiado aqui, que hoje está angustiado, eu não sei, sabe, as pessoas imaginam que a vida dos outros é muito melhor do que elas. E eu sei que tem muita gente aí que tem grandes responsabilidades financeiras, talvez pagamento, né, de folha de pagamento, enfim. Sabe, eu sei o que você vive e eu posso afirmar para você, Deus vai prover na tua vida. Trabalhe, coloca teu foco em Jesus, porque Deus vai prover na tua vida. Receba essa palavra aí, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar agora. Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti todos os pedidos de oração. Apresento diante de Ti todas as pessoas que estão em oração comigo aqui do Brasil, das nações. Eu coloco diante de Ti os nossos pedidos de oração, nosso clamor, as nossas lágrimas, Pai. Colocamos diante de Ti a nossa vida, a nossa família e tudo que estiver ligado a nós. E Te pedimos uma intervenção, pedimos um milagre, pedimos resposta, pedimos o movimentar das coisas na vida dessa pessoa. E da mesma maneira, Jesus, que Tu encontrou essa pessoa, que Tu encontrou esse homem paralítico há 38 anos, o Senhor nos encontra neste momento. O Senhor encontra essa pessoa no trânsito, o Senhor encontra ela indo para o trabalho, o Senhor encontra ela no quarto dela, o Senhor encontra no hospital, aonde estiver essa oração sendo ouvida agora. Jesus, a Tua palavra para essa pessoa é levante-se e caminhe. Eu quero declarar que milagres de Deus estão endereçados a nós. Milagres de Deus estão no nosso caminho, cura está no nosso caminho, sucesso está no nosso caminho, portas abertas estão no nosso caminho, provisão sobrenatural está no nosso caminho, milagres de toda sorte está no nosso caminho, no nome poderoso de Jesus Cristo. Senhor, eu peço a Tua intervenção, eu peço o Teu milagre, eu peço que a ação do Espírito Santo seja liberada e aquele que está doente, que seja curado. Jesus Cristo cura, a nossa fé está nele, é Ele que cura, a nossa fé está em Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe, tenha um excelente dia, na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não esqueça de compartilhar, até logo mais, se Deus quiser.